Começou a era Fernando Diniz no Cruzeiro. E de verdade, poderia ser mais tranquilo, né? Mas a gente gosta. A gente gosta. Para contar a história não tem nada melhor do que um jogo com emoção, com uma grande defesa do goleiro Cássio. Tem muita coisa pra gente comentar aqui. Donos da bola no ar e, é claro, a gente já começa com Cruzeiro e Libertad. Vamos lá! Mais de 50 mil torcedores no Mineirão para acompanhar a estreia do técnico Fernando Diniz, à frente do Cruzeiro. O primeiro gol da nova era aconteceu cedo. Aos 12 minutos, Marlon cruzou, na medida para Caio Jorge, que cabeceou no cantinho. E eu vim acompanhando a jogada e fiz um sinal para ele. E na hora que ele voltou, ele fez mais um domínio para frente e já fez um belíssimo cruzamento. E eu consegui cabecear como um centroavante deve cabecear. Mesmo com 3-0 no placar agregado, o Cruzeiro continuou atacando. Lautaro Dias chutou o cruzado e a bola raspou a trave. O Libertad foi para a pressão. Fernandes quase surpreendeu Cássio. Pressão que aumentou após a expulsão de Lucas Romero, após colocar a mão na bola neste contra-ataque da equipe paraguaia. Aos 25 minutos, o veterano Roque Santa Cruz, aos 43 anos, marcou de cabeça e deixou tudo igual no Mineirão. O Libertad quase fez o segundo. Cássio operou um milagre neste lance. O jogo virou ataque contra a defesa, mas o Cruzeiro segurou a pressão. Ali é uma questão de reflexo, de trabalho. Acho que entra muito o trabalho dos treinadores de goleiros em cobrança, o Robertinho, o João, em trabalho diariamente. A gente não desistir da bola e foi um lance muito rápido. Foi o que deu para fazer, jogar a perna, mas graças a Deus ali deu tudo certo e a gente conseguiu evitar o gol naquele momento. Ufa! Essa foi a sensação do torcedor do Cruzeiro depois que o juiz apitou o fim da partida. No placar agregado, Cruzeiro 3-1 classificado. E agora o time celeste se prepara para enfrentar o Lanús nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro é grande, né, cara? Fazia anos que ele não estava na semifinal de uma competição tão importante. Então o grupo está de parabéns por isso. E agora é comemorar, cara. Comemorar não só aqui no vestiário, mas comemorar com a nossa família. E a partir de amanhã já focar no Vasco. E a bronca foi do Diniz mesmo. Todo mundo chegou quieto, cabisbaixo, parecendo que nós tínhamos perdido a classificação. E aí, professor? Gostou do que viu? Das coisas que eu queria que eles fizessem, estou muito contente que eles fizeram no jogo. Eu espero que no jogo diante do Vasco a gente consiga ainda melhorar. Eu falo, o que é isso? Foi um time que teve muita vontade. Ninguém pode falar que todo mundo correu muito. Foi um time corajoso, tentaram fazer até mais do que precisava. E foi um time muito solidário. Então essa é a cara, qual que é a cara do time? Essa é a cara que eu quero pro Cruzeiro. Desde hoje, que foi o primeiro jogo até o último jogo que eu tive aqui, que essas três características tenha em alto grau. Então vamos lá, né? Vamos começar os donos da bola, já batendo um papo principalmente com os convidados mais que especiais dessa tarde. Leandro Cabedo, meu ídolo, tudo bem? Lu, que também estava no estádio ontem, exatamente, acompanhando de pertinho, sendo testemunha dessa nova etapa do Cruzeirão Cabuloso, nova era, com Fernando Diniz. A gente vai ter muita coisa para conversar. Tudo bem, hein, Thiago? E aí, Eltinho? Tudo jóia? Bom demais? Tudo na paz. Valuzeiro. E aí, mano? E a Gajeta lá de São Paulo. Uma coisa já me agradou, logo de cara. Não é logo de cara, não. Principalmente ao final da partida. Ô, Fernando Diniz, sem voz. Aí bate muito naquilo que eu falei ontem. Que a gente ia ver, pelo menos na beirada do campo, um outro tipo de entrega, de intensidade. E pela voz, Fernando Diniz entregou tudo, Cabedo. Fala comigo. Meu irmão, boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo ligado conosco aqui nos Donos da Bola. É um prazer estar aqui, inclusive com o senhor aqui como líder, comandando todas as carrapetas. Mas eu gostei muito do primeiro tempo. Pelo menos a movimentação, o Cruzeiro criou várias oportunidades. A gente viu alguns estalos ali de Matheus Pereira, o Romero jogando muito bem, mas isso aí é um capítulo à parte, daqui a pouco a gente vai tocar nele. Um Caio Jorge atuante também, o Cruzeiro fazendo, principalmente no sistema defensivo ali, 2 linhas de 4 bem posicionadas, bem compactas, mas o susto acabou vindo também, né? O Cruzeiro faz um gol ali rápido com o Caio Jorge, aliás,
Uma bela trama do ataque do Cruzeiro, né? Bola invertida para o lado esquerdo, um cruzamento do Marlon preciso para a entrada do Caio Jorge fazer o gol, que praticamente ali selou a classificação do Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro relaxou, Eltinho. Relaxou, o Cruzeiro achou sim que era um treino de luxo e o Romero foi expulso de maneira juvenil, de maneira infantil, e aí deu emoção, porque aí o Roque Santa Cruz, aliás, um abraço pro Roque Santa Cruz, né? Pô, meu ídolo de infância, cara. 4.3, né? 4.3. Cara, meu ídolo de infância. Eu vi o cara ainda fazendo gol, pô. Né? Um gol do Roque Santa Cruz, e aí apareceu a estrela do Cássio. Porque, Eltinho, se o Cruzeiro toma esse gol, meu amigo, era um negócio escandaloso que ia acontecer no Mineirão ontem, tá? Mas felizmente o Cruzeiro tem o Cássio, pra mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil hoje, e salvou o Cruzeiro. Cruzeiro classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana e, vamos falar a verdade, em 180 minutos o Cruzeiro amassou a equipe do Libertad, né? Eu acho que destoou um pouquinho ontem na segunda etapa após a expulsão do Lucas Romero. Mas eu gostei, é o início de um trabalho que precisa evoluir, evidentemente, mas um jogo, principalmente no primeiro tempo, que eu gostei mais, interessante. Assim. Ô, Valuzeiro, o segundo tempo se torna também um exemplo para o Cruzeiro não seguir. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos a quem nos assiste. É que existem coisas que não são programadas em todas as partidas de futebol, né? Lesões, cartões, expulsões. O Cruzeiro que se beneficiou contra o Boca Juniors de uma expulsão aos 10 segundos do advíncula, correta, ontem se viu uma situação complicada e uma atitude intempestiva do Lucas Romero, que poderia realmente e muito ter prejudicado a classificação do Cruzeiro. Ela foi colocada em risco, sim, na minha opinião, a partir dos 13 minutos da segunda etapa. Então, como disse o Diniz, né, é uma situação para se criar casca também. Ele até falou, não teve nem tempo, 2 sessões de treinos. Ele geralmente diz que, como alguns técnicos, não todos, tem que deixar bem claro, que tem alguns que entregam o colete e a camisa e bora pro jogo. Então, ele disse... É verdade. Então, ele disse que foi uma situação que ele recorreu muito mais à memória de um time que tem um trabalho, que tinha um trabalho até pouco tempo com o Fernando Seabra. O Cruzeiro consegue o principal para mim da noite. Estou com o Cabido quando ele diz não seria justo sequer para mim, pelo todo das 2 partidas, o Cruzeiro perder o jogo. Só que jogo de Copa não quer saber de justiça, não quer saber do imponderável. Talvez se o Cruzeiro jogar contra o Libertad 10 vezes, vai ganhar 8 e empatar 2, mas a Copa ela acaba deixando um pouco mais próximo a equipe que é mais forte, e o Cruzeiro é mais forte do que o Libertad. Agora, um jogador a menos colocou essa situação, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que comemorar, torcedor do Cruzeiro que vê o Cruzeiro chegar em uma semifinal, o time colocar $800 mil na sua conta, o Cruzeiro tem o maior público da competição, o Cruzeiro tem a maior média de público da Sul-Americana e segue firme sonhando com uma conquista na Copa Sul-Americana 2024. Lu, eu queria saber de você o que você sentiu ali da beirada do campo, né? Acompanhando muito de perto, eu sei perfeitamente que estar na beirada do campo é algo muito diferente de tudo, a gente observa mais coisas. O que do Fernando Diniz você pode trazer para o pessoal que chamou atenção até nos momentos de dificuldade? Eu não quero saber só do Fernando Diniz do primeiro tempo. Primeiro tempo, por sinal, ele tomou um cartãozinho amarelo já para dar o cartão de visita, né? A gente vai ver muito isso aqui. Mas no segundo tempo, onde o Cruzeiro foi muito pressionado, como que foi o controle dele ali com o grupo? Tudo bem, Elton? Boa Beleza? tarde para você, boa tarde para todo mundo. Primeiro, assim, o que eu observei até antes do jogo, uma felicidade muito grande do Fernando Diniz. A gente percebia no semblante do treinador uma felicidade de estar ali naquele momento. Ele até brincando com a gente, pô, é o time do meu pai, eu estou aqui realizando esse sonho, assim, nos bastidores mesmo. Então a gente sentia uma felicidade ali antes da bola rolar. Quando o jogo começa, a gente fica naquela expectativa, principalmente, né, saindo para jogar do campo de defesa, com o Cássio participando. E o Diniz, até antes do jogo, ele falou, ó, nesse começo de processo, ainda não vai ser um time com a minha cara. Tem uma transição aí, não deu tempo para isso, né? Foram 2 treinos, pouco contato com os jogadores. Então a gente via uma transição, na verdade, do trabalho do Seabra para o Diniz. Mas deu para observar algumas coisas, algumas já foram citadas aqui pelo pessoal,
Por exemplo, posicionamento do Matheus Pereira. Ele com o Seabra nos últimos jogos, o Matheus Pereira estava quase jogando com uma dupla de ataque com o Caio Jorge ali, de costas, posição que eu não gosto. O Matheus Pereira é um 10 que tem que vir de trás mesmo. Então, o Diniz já mudou um pouco o posicionamento do Matheus Pereira, vindo de trás, tendo a visão ampla do jogo. O Matheus Pereira variou na partida, momentos bons e momentos ruins, mas é um primeiro ponto de mudança. Tem também a questão ali da saída de bola, que é algo que vai ser trabalhado, que vai ser melhor formatado pelo Fernando Diniz. Lautaro Dias e Caio Jorge, muitas vezes acontecia uma inversão de posicionamento. O Caio Jorge caía pela direita e o Lautaro Dias fazia o papel de falso 9 para confundir o sistema defensivo. E na beira do campo, ele conversando sempre com o auxiliar, buscando soluções, principalmente depois da expulsão do Romero, tentando jogar junto. Então é um Fernando Diniz que ainda não dá para ver o trabalho dele de cara, totalmente, mas dá para ver pequenas amostras de um trabalho que precisa de muito treinamento e também consequência de jogos, Elton. Tiagão, o Lu falou a respeito da visão que ele teve sobre essa chegada do Fernando Diniz. Ainda é pouco tempo de trabalho, só 2 dias que ele teve, possivelmente 2 ou 3 treinamentos. Mas o que te chamou a atenção e que te deu assim, algo novo vai acontecer e que você viu já que tem assim, Elton, isso eu posso te garantir que é movimento extremamente de Diniz. Saída de bola da defesa. Saída de bola da defesa desde o primeiro minuto. Aliás, desde os primeiros segundos. Com 25 segundos, o Cruzeiro já fez uma saída de bola pelo lado direito da defesa, que é característica do Diniz. Mas que não tinha com o Seabra? Do jeito que foi feito, não. Do jeito que foi feito, com aproximação, triangulação, eu não via com o Seabra. E, além disso, uma pressão em cima dos zagueiros adversários, que é uma característica muito própria do Diniz. Mais alta do que era feito. De um jeito que ele vai pedir. Quando um jogador precisar, porventura, dar um bico para frente, você já percebe que o Diniz tem um lance que é até engraçado. O Zé Ivaldo precisa dar um bico para frente ainda no primeiro tempo, pelo lado direito da defesa. Ele dá um bico. E aí tá o Lautaro Dias pelo lado direito. O Diniz fica assim. E gritando, óbvio. Não vou ficar no grito que ele dá. Para avançar mais. Pro cara avançar. E o Lautaro não foi. No final do primeiro tempo. Ele ficou louco. Foi um contra-ataque no final do primeiro tempo. Ele ficou louco. Ele voltou, virou as costas, começou a jogar tudo pro alto. Então, assim, eu acho que já deu para perceber algumas coisas que são características do Diniz. Mas 2 pontos rapidinhos, viu, Elton? Tá. Sobre o Matheus Pereira, primeiro. Não tá jogando absolutamente nada. Ele precisa ser cobrado por isso. Não tá jogando em lugar nenhum. Pode ser como um meia de criação, pelo lado. Não tá jogando. E tem que ser cobrado. Segundo ponto. Para mim, ontem foi fim da linha pro Romero na escalação como titular. Eita! No bloco anterior, o Thiago deu das dele aqui, né? Já pegou e já ouriçou todo mundo aqui. Primeiro ele falou que a expulsão do Romero colocou ele numa situação complicada para ter sequência como titular na equipe do Cruzeiro. E a outra que o Matheus Pereira não está jogando absolutamente nada. E é claro que teve os movimentos aqui no estúdio. Pô, Thiago, que isso, Thiago? Que coisa é essa que você está falando? Então já passa a bola. Lu, por favor, fale sobre essas 2 colocações de Thiago Ferreira. Sobre o Matheus Pereira, a gente espera muito do Matheus Pereira. De fato, não tem jogado muito, né? O Matheus Pereira tem, nos jogos ali, alguns passes bobos errando. Agora, sobre o Romero perder a titularidade, a questão é que o concorrente do Romero hoje é o Wallace, que ainda não chegou na toca da Raposa. Então, o Romero, dessa forma que o Wallace está jogando, o Romero continua titular. Já está completamente maluco, né? Meio óbvio. É completamente maluco, né? Tá dando... E aí, com todo respeito ao Wallace, tá baita contratação e tal, mas, porra, eu vejo o Wallace jogando todo jogo em loco. Tá dando pena de ver o Wallace jogar. Os 2 100% cabido. Eu prefiro o Wallace. Tudo bem, também não é o caso. Eu também estou nos últimos jogos todos em loco. Não é o caso. Eu tô todos os jogos em louco, né? Em louco. Acho que o Romero errou muito, né? Ele não pode ser expulso de maneira infantil, nem no fraldinha. Você já jogou no fraldinha, né? No fraldinha você não pode fazer uma coisa dessa. Agora, com relação ao Matheus Pereira, ontem ele já começou a dar indícios que pode melhorar. Ontem ele... Você viu o passe que ele deu pro Marlon? Primeiro passe que ele deu pro Marlon? Primeiro tempo. Deixa eu falar um negócio. Vocês têm que ver o seguinte. O Matheus Pereira tá um minhaca. Não tô falando que ele é ruim, não. Ele é bom jogador. Tudo bem. Mas ele tá numa minhaca, numa má vontade, mas vocês têm que numa tiriça. Vocês têm que lembrar quem que é o reserva dele, meu irmão. Não existe isso, não. Não falei pra tirar do time. Quem que é o reserva dele? Não falei pra tirá-lo do time. Quem que é o reserva dele, Falei que ele tem que ser cobrado. Quem que é o reserva do Matheus Pereira? Eu não falei pra tirá-lo do time. Eu falei que ele tem que ser cobrado. Vocês estão malucos, ele tá numa tiriça
Diniz no Minhaca, Não tem ele tá achando jeito que ele é o de Pelé. jogar Ele não é o Pelé, sem ele não é o Romero, Tostão. sem Ele tem que ter Romero. respeito com o Cruzeiro, Deixa irmão. eu falar? O senhor deixa eu falar? E é visita, hein? Eu posso argumentar? Não vou aqui? deixar. Visita. Não tem condição Visita o do cacete. Romero e do Pereira ficarem no banco para o Wallace e Matheus Vital. Mas eu não Desculpa. falei pro Pereira. Desculpa. Você tá sendo desleal comigo. Não, eu não disse pro Pereira ficar no banco. O valor Romero, dele não sim. tá jogando nada, O Romero, irmão. sim. Aqui, ó, pessoal. O Pereira Você tá não. maluco? Aqui, daqui a pouquinho a gente tá indo pro YouTube, então o pessoal que tá na TV aí é só ligar no YouTube que a gente tá lá, continua os 10 minutos de horário político, a gente está lá debatendo os temas do futebol mineiro. Valuzão, em 30 segundos pra gente chamar o horário eleitoral, essa questão do Romero. Pra mim é uma questão que não faz nenhum sentido. Só isso. Que absurdo, cara. Falta de respeito. Tá vendo? Pessoal, então, ó, passa lá, passa agora pro YouTube, que a gente já vai continuar esse debate. A gente vai tirar algo mais do Valu nessa situação, mas ele foi bem curtinho, objetivo, né? Categórico, Luciano, isso mesmo, foi categórico. Eu também penso da mesma forma. O Romero, ele tem seu espaço no time e dificilmente vai sair. Agora, eu quero perguntar para vocês o que vem acontecendo com o Matheus Pereira, que foi unânime. Eu acho que foi unânime. Não, Matheus Pereira... Eu discordo, tá? Você discorda? Eu acho que o Matheus Pereira fez um bom jogo. Não, eu tô falando assim, de modo geral, os últimos jogos do Matheus não são aqueles que Mas a gente o está coletivo acostumado. caiu, o individual... Isso, eu queria sua análise pra isso. Então tá, vamos tirar o Matheus Pereira de lado, tá? Qual outro jogador, tirando o goleiro? Eu acho que o Caio melhorou nos últimos jogos. Não, o Caio Jorge nos melhorou. jogos que o Cruzeiro ganhou, colocando o Atlético Goianiense, que o Cruzeiro não jogou bem, vence, onde ele faz gol e dá assistência. Lá contra o Libertad, o Cruzeiro faz um jogo bom, ainda sob o comando do Seabra, ele faz gol de novo, mas assim, o William, por exemplo, que é, juntamente com o Matheus Pereira, um dos caras que mais produzem. Os dois juntos, eles são responsáveis por mais da metade dos gols do Cruzeiro na temporada. Então, todo mundo acabou ficando assim, numa ilha, tecnicamente. Aliás, um parêntese dentro disso que eu estou falando, pobre Fernando Diniz ontem, quando entraram os jogadores, o Wallace Barreal e João Marcelo. É inexplicável a queda do João Marcelo para mim. Ela é um pouco além da questão tática. Ela passa pelo... Ele não consegue ocupar o setor que ele deveria estar. Ontem, quando o Diniz coloca 3 zagueiros, ainda que o Cruzeiro tenha um jogador a menos, cara, bolas que passaram pelo setor que o João Marcelo deveria estar. Não sei se é o fato desse jogador, o ano passado, ter jogado pouquíssimos jogos. E esse ano ele está entre os que mais jogou, é o que está pesando, mas enfim, é um jogador que... E o Cruzeiro vai precisar dele. O Mas moleque novo, cara. Não, é um momento, ô Cabido. Eu não tô largando mão do João Marcelo, não. É fase. É fase. Moleque novo. Sim, eu não tô falando que não serve de jeito nenhum, mas vive uma fase muito ruim, cara. Então, assim, eu acho que tem a ver muito com a Ele entrou questão... numa posição ruim também ontem, jogando não, como ele já jogou dessa forma. Ele entrou numa não posição há bem desculpa, ruim. Aliás, virou não um há ataque contra a desculpa. defesa. Não há líbero, desculpa, não há desculpa. Ele entrou como volante o ano passado e ajudou. Então, ele vive... É normal, não tem problema nenhum a gente falar que um jogador vive um momento ruim. Ele vive esse momento. Não, e o Vidalba tá correspondendo, cara. Muito. O Cruzeiro não tá Ele foi bem sentindo ontem. falta nenhuma do Muito. João Marcelo. Imagine agora, com o time do Diniz, só para encerrar, que é um time que dá mais opções para quem está saindo com a bola de trás e ele tendo a qualidade que ele tem. O Vidalba Para é o mim, que ele mais- é o melhor dos zagueiros É o melhor com que a tem bola qualidade. saindo. Tanto que ele tem mais faz qualidade. Eu acho o João, Ele faz lateral esquerdo, por exemplo. o João Vidalba, em tranquilo pra alta é ele. melhor do que o Zé. Que o Zé... Com a bola no pé. Então, mas... A partida que o Zé Ivaldo fez ontem foi monstruosa. Não, e é o que, Zé assim, entrega algo que o João não Zé vai te entrega. entregar. O Zé vai te entregar a marcação. Entrega uma O Zé alma, não vai às te vezes, entregar. que- Ele não vai Aqui, te entregar a saída de bola. Aqui, A torcida vai junto, tá? Isso aqui, ó. Não, entrega. A torcida ele não vai- comprou muito Cara, o Zé, cara. Vou falar um negócio. Assim, de verdade. Pra quem tava no estádio, vocês estavam. Os dois estavam, não estavam? Tá. Eu estive lá e você não me cumprimentou, mas tá bom. Eu não te vi, não. É que eu sou muito grande, tô gordo. Então, você olhava pro Zé fazendo a saída de bola, olhava pro Diniz, e eu tive esse cuidado ontem, assim. De cada coisa que os jogadores faziam na saída de bola, eu procurar o treinador. Eu, sinceramente, acho que em algum momento ele não fica. Como titular. Como titular. Tem que ver a Então, sequência, tio, mas não olha, dá olha pra- só, não dá pra vamos lá. cravar. Eu acho que é uma vantagem dá pro pra cravar. Diniz ele trabalhar com Não, jogadores... Não tô cravando, tô falando acho. Hein? Eu acho que é uma vantagem pro Diniz, é um achismo meu, trabalhar com jogadores que ele já conhece e tenha passado nas mãos dele.
O caso do Zé Ivaldo é um deles, o Marlon na primeira passagem pelo Fluminense e também o Caio Jorge. Esses três, dito isso, esses três têm uma vantagem e dá uma tranquilidade pro Diniz? Eles já sabem mais ou menos a dinâmica, né? Porque a questão do Diniz tem uma questão chamada dinâmica, mecanismo de saída de bola. Que isso requer treinamento. E o Zé Esses e o três Marlon, jogadores já sabem mais ou menos. Os dois já saíram de como bola. trabalham, então isso é sim uma vantagem. E o Zé Ivaldo, ele tem qualidade com a bola nos pés. Também acho. A questão do Zé Ivaldo é que às vezes... Não, vocês estão muito otimistas. Às vezes... Você não acha? Cabelo, não tô falando que é qualidade de Não, seleção, tô falando que tem não qualidade. é o Beckenbauer. A questão que o Zé Ivaldo, me incomoda, é que ele se acha, em alguns momentos, saindo com a bola nos pés, acima do que é a realidade. Isso. Mas é um jogador que tem qualidade, sim. O Zé Ivaldo tem uma virada de jogo que poucos zagueiros fazem. É uma jogada treinada, inclusive, que ele acha o passe para o Marlon ou para quem estiver aberto no lado esquerdo. É uma jogada que com o Seabra toda hora acontecia. Com o Seabra, gente, com o Zé Ivaldo tem um chute de fora da área e tem um chute seco, que a bola ganha uma velocidade sem pegar distância na bola. Então são algumas qualidades, sim. Com treinamento, com o Willian do lado, que tem uma qualidade incrível também, isso facilita o processo. Então o Zé Ivaldo sai à frente por ter trabalhado, por ter ter qualidade com a bola nos pés e por ser um bom zagueiro, firme, mas precisa ter mais humildade em alguns momentos para sair jogando. Hoje é que dia? 27 de setembro, né? É. Me cobrem isso. Janela do fim do ano, o Cruzeiro vai em busca de 2 zagueiros de saída com qualidade nos pés. Não, que sejam titulares ainda. Não tem problema. Que para jogar, porque nenhum deles hoje são zagueiros com características do professor Fernando Diniz. Nem o Vidalba? Mas ele é mais... Gente, o Vidalba não vai ficar, peraí, sem informação. O Vidalba é um zagueiro baixo, que tá assim num bom momento, ele sabe ocupar os Exato. Mas o Diniz transforma O Lima, jogador. era alto. Quem era Samuel? O André é alto Quem quando era ia Samuel pra Xavier zaga, quando chegou no lá Fluminense? no Fluminense? Eu tô falando do Vidalba. Não, eu tô falando do Não, André. Eu tô te não, perguntando não, a mas altura. o André- Eu tô te perguntando não, se o André é desculpa, alto. peraí. Mas tem Se uma vocês estão característica muito comparando... melhor Eu não tô outra. vocês Vocês têm que estão parar com comparando- isso. não, Tudo vocês isso é estão comparando característica. o Eu Vidalba tô falando com o de André. altura. A gente Eu tô tá falando de comentando. altura. Mas, Eu não tô peraí, falando do mas que o o cara Diniz joga. transforma O jogadores jogador de também. altura. O papo não é estatura. Aí eu tu fala, pergunto se o André é alto. Vem falar de característica. tem tantos outros Precisa que de são falar altos. que característica é É que o diferente fato pra tem que ser mim. muito acima da média, O fato cara. do cara não ser alto... O Medel não é alto, Ele tem, que 174. ter, ele tem que ter uma qualidade muito acima de jogo. Mas que é o ele caso do foi André. acima da média na O André tem muito carreira acima dele. É volante. do... Mas joga de zagueiro, Oro. Não, sim, o André tem muito Gente, acima o do Cruzeiro Vidal. vai no mercado O pra próprio contratar Medel. zagueiro. Ele precisa mesmo. Não, mas é porque o Thiago deu uma precisa. informação. O Thiago deu uma informação Mas que ele eu, não quer Não conta que- pra ninguém, que não. eu acho importante. Zagueiro, meia, atacante. Aqui, ó, vamos lá. O Vai pra Vidalba, segunda. o Vidalba tem jogado bem. Hoje. Se fosse pra renovar, O Pedrinho não quer. peraí, se fosse pra renovar, você renovaria? O Vidalba? Vidalba. Dependendo dos valores, com certeza. Eu acho que ele é o zagueiro... Você renovaria? Sim, O sim. dinheiro é seu. Ele é Renovaria? O que é o Você dinheiro renovaria também. sim. Eu sim. Você Jogador renovaria. O barato. dinheiro é Quais são os seu. valores? Não. Quais são Ok. os valores? Então aqui, ó. 4 contra 1. O Thiago Eu lavou o Vidalba acredito no que tem Campeonato muita Mineiro. gente. Como é que ele ia muita renovar gente. hoje? Então vamos lá. Tem como. Vamos lá. É informação que você está dando, Thiago. É importante. O Cruzeiro não vai ficar Não. com o zagueiro que hoje está sendo titular. Não vai. Beleza. Mas o Cruzeiro vai remontar o time, cara. A promessa pro ano que vem, pro próprio Diniz, é de um elenco muito mais forte. O que fez o Diniz vir, além da possibilidade de assumir o Cruzeiro... Mas você é acha que o projeto do ano Vidalba que vem. não tem E capacidade se o Diniz- para ser do elenco? E se o Diniz Cara, gostar do pro Vidalba? projeto do ano que vem, não. Se o Diniz gostar do Vidalba? Pro projeto que vem, não é. Gente, é outra Pro coisa. projeto A gente tá do ano falando que de vem é outra Não, coisa. ele vai ter outro uma nível. sequência, tem É outro final. patamar. O projeto do ano que vem, o projeto do Cruzeiro para 2025 é outro patamar. Mas eu é acho que o Vidal aquilo. um bom Mas zagueiro é pro aquilo. Argentino Júnior. Se sair O Cruzeiro, campeão, se sair campeão da Sul-Americana, As coisas mudam muito rápido no futebol. a conversa ela vai ganhar uma outra direção. As coisas mudam Mas muito o Cruzeiro vai Muito contratar rápido. 2 zagueiros para serem titulares. O na Vidalba próxima hoje temporada. pode não servir, amanhã pode servir, porque pode ter uma fase boa e aí Vai renova. contratar 2 zagueiros tops. Olha Isso só, que eu te falo. olha só, porque É nível alto. aqui, Tá, mas o Vidalba pode estar no grupo, então falando que vai ser titular ano que vem. ô gritaiada. Calma, Aqui, gritaiada. fala baixo, tá? Calma, gritaiada. Calma. Falta um minutinho pra gente voltar pra TV, então tem que passar tranquilidade pra vocês. Ah, não dá difícil. Vamos pôr a bola no chão, trabalhar direitinho e trabalhar com essas Valor informações. gritou comigo. Sem dar chutão? Ó, Sem dar chutão? o João Marcelo, o que a gente viu do João Marcelo era
Zagueiro novo, tá? de qualidade. E é novo. Aí agora, olha como que a coisa mudou. Então o futebol, ele tem essas variáveis que não estão no nosso controle. E no controle de ninguém. No controle de ninguém que trabalha com futebol. Então a gente tem que entender essas dinâmicas. Hoje, de verdade, que o Alexandre Matos sentar com o Vidalba é algo possível. É uma visão minha pensando em futebol. Chegou um treinador pensando agora. em esporte. Chegou um treinador agora. E a gente vê o Vidalba, os movimentos que ele tem. Por tudo que a gente já viu do Diniz, pra mim é um zagueiro que agrada e encaixa no perfil. Ajuda. Você concorda Ajuda, comigo? Ajuda. Então, eu acho que pra grupo... Vai perder espaço ano que vem. Ok, Beleza. mas você não encaixar ele em 5, você precisa de 5 zagueiros no elenco. Normalmente é isso, 5 ou 6. O Jonathan Jesus já é um, foi contratado. O João Marcelo é outro, que foi Joga pra contratado caramba agora. o Jonathan Jesus. O Cruzeiro quer mais 2. Aqui, vou voltar para no YouTube, foi bom. Thiago deu a informação que o Vidalba, que tem sido titular da equipe do Cruzeiro, não permanece para a próxima temporada. A gente vai debater esses temas aqui, mas antes eu quero ouvir o Fernando Diniz, como que ele avaliou aí esse primeiro momento dele como técnico do Cruzeiro. Eu gostei, assim, eles tiveram mais iniciativa até do que precisava. Eu deixei os jogadores muito à vontade. Eu acho que o jogo de hoje tem muito mais a ver com o trabalho prévio que tinha aqui do que com a minha chegada, da parte tática. E eles tentaram, com os 2 treinos que a gente fez, eles conseguiram fazer algumas coisas que a gente treinou e o futuro do time em relação à sua pergunta ele é muito promissor. Eu acho que tem muita qualidade técnica, jogadores com saúde, com disposição para fazer. E eu gostei muito. Acho que a partida ninguém me perguntou ainda, mas já vou adiantar, do Matheus Pereira, uma partida muito boa, com muita mobilidade, se doando na marcação. Que esse é um jogador, assim, excepcional. Um jogador que tem um talento grandioso. Eu espero também, nessa minha passagem aqui, ajudá-lo para que ele consiga colocar toda a sua capacidade para fora. O Valu, eu queria te escutar para falar a respeito da coletiva. O Diniz me chamou a atenção, no primeiro momento, logo de cara, ele pega e fala que o time teve coisas do treinador anterior. Falou do Seabra. O que se pôde ver disso? O que ele utilizou de forma positiva, que o trabalho do Seabra teve pontos positivos e a gente tem que colocar isso sempre? O que você fala assim, não, isso aí foi uma coisa que ele manteve e que era importante manter. Por exemplo, é necessário o manter. comportamento do time ontem sem a bola, tá? No 4-4-2, igual o Cabido já falou aqui em algum momento. 2 linhas de 4 ali bem definidas, só que os comportamentos diferentes. O Seabra colocava esse time um pouco mais para trás e a abordagem na marcação também do Diniz bem diferente, mais agressiva. O jogador recebia a bola no campo do Cruzeiro rapidamente. O Romero já estava muito próximo, o Matheus Henrique muito próximo, do lado esquerdo, o Veron muito próximo. Teve essa inversão também, porque no 4-4-2 do Seabra, o Veron vinha para o lado direito e o Lautaro para o lado esquerdo. Ontem aconteceram as trocas, como chamou bem a atenção o Mulu, só que na maior parte do jogo, enquanto o Veron esteve em campo, ele ficou do lado esquerdo e o Lautaro do lado direito. Então, nessa questão, ele acaba aproveitando, de certa forma, algum comportamento do time do Seabra. E eu tô com ele, quando ele diz, acho que os jogadores se esforçaram até para fazer mais coisas do que deveriam na noite de ontem. E pena que a análise do jogo ela fica comprometida a partir da expulsão do Romero, que para mim, enquanto esteve em campo, dos jogadores de meio campo, foi quem mais começou a entender, repito, né, nessa primeira amostragem, do que pede, do que vai pedir o Fernando Diniz. Daqui para frente, se ele vai conseguir continuar esse entendimento, essa contribuição, a gente não sabe. Cabido, o Diniz deixou claro que os jogadores entregaram mais do que deveria. Isso me chamou a atenção. Você fala mais, essa fala tem mais a ver com a parte física e principalmente teve a ver também com a queda de rendimento da equipe no segundo tempo? Você acha que foi um primeiro tempo muito intenso, de muita entrega, que é um estilo dele, e aí eles pagaram por isso no segundo tempo? Como que você analisou essa frase? Então, eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro poupou quase que o time inteiro contra o Cuiabá, no calor de Cuiabá, né? Que o Cruzeiro, inclusive, passou vergonha por lá, na minha opinião. Mas eu sei que alguns coleguinhas aqui vão passar pano. Mas a bem da verdade é que o Cruzeiro ontem teve muita dificuldade a partir do momento que o Romero foi expulso.
Foi basicamente isso. O Cruzeiro estava com o jogo controlado. Claro, a gente viu o Libertad, né, tentando fazer uma pressão mais alta, que atrapalhou em excesso a saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro teve muita dificuldade nessa saída curta que o professor Fernando Diniz impõe dentro do seu estilo, mas de uma maneira geral eu acho que o Cruzeiro relaxou demais também. Gente, está falando aqui de 3-0 no agregado, jogando no Mineirão com 50 mil pessoas. É impossível você não ter um pouco mais de relaxamento e tentar algumas coisas que você jamais faria, por exemplo, numa situação de desespero ou numa situação de correr atrás do resultado. Então, para mim, perfeitamente normal a queda de produção do Cruzeiro no segundo tempo. Eu não vejo como um problema igual muita gente está vendo, não. Mas não é, Lu, não é um brigar com o perigo? Ô, Elton, é um brigar com perigo, só que é natural ter esse relaxamento. Você dá 3-0 no agregado. Um jogo que você está dominando ali, dominou o primeiro tempo. Aí você volta para o segundo tempo, não pode acontecer. Não pode acontecer, mas muitas vezes acontece. Você volta relaxado, como se tivesse já vencido a partida. Em alguns momentos até lembrei daquela partida contra a equipe do Equador. Aliança. Que veio aqui, Aliança. Da Colômbia. Passou isso na sua cabeça, Luciano Dias? Passou pelo relaxamento, o Cruzeiro voltou. Não, o relaxamento. Eu fiquei preocupado, cara. Não, mas o relaxamento passou sim. Um relaxamento assim, já ganhei a partida, tô tranquilo, vou, entre aspas, treinar no segundo tempo. Não pode acontecer, Elton, mas acontece. E a expulsão, logicamente, ela leva a partida para uma outra situação. E aquela defesa do Cássio ali foi crucial para não ter fortes emoções na reta final de jogo. Mas a partida, para mim, tem que ser avaliada pelo primeiro tempo. O que pode acontecer com o Cruzeiro do Fernando Diniz. Aí você ignora a irresponsabilidade do Romero. Assim, tá, Elton? Você ignora a irresponsabilidade do Romero. Eu não senti o Cruzeiro nesse relaxamento que os amigos estão falando. Então eu também não. Não, claro que não teve relaxamento. O Romero foi irresponsável ontem, gente. Ele foi irresponsável ontem. Aí você só analisa o primeiro tempo, que fica confortável, você mantém o seu protegidinho ali. Provavelmente você não escutou o comentário anterior. Crítica. Não escutei. Provavelmente você tá falando bobagem hoje. Só tá falando bobagem hoje. Só tá falando bobagem hoje. Não, ainda não. Almoço depois do programa. Ô, Ti, mas vem cá. Você tava lá no estádio. Quando fez o 1-1, você olhando pra torcida, você sentiu a tensão no ar? Cara, eu senti tensão quando o Cássio fez aquela defesa pro pé esquerdo. Vou falar nisso. Que defesa, hein? Defesaço. Que defesa. Defesa do jogo. Tem aí, André? Coloca ela aí pra ficar Eu senti tensão nesse momento, porque eu fiquei tenso nesse momento. E as pessoas no estádio estavam tensas nesse momento. Mas... O que você fez com as pessoas nesse momento que você falou que deveriam festejar ontem? Assim, nesse momento que você está falando. Eu não consigo falar pro estádio inteiro. Porque se eu conseguisse, eu ia falar, gente, fique tranquilo. Tá, não, mas... hoje, acabou. A defesa aí, Thiago, ó. Defesaça. Mas eu realmente não contava com a irresponsabilidade do seu protegidinho, Valor. Não contava com a irresponsabilidade do Romero. Ele foi irresponsável. Ele foi irresponsável. Ele foi moleque, cara. Ele foi garoto. Eu não sou amigo de dirigente nem de jogador. Ele foi garoto. Mas você fica protegendo os caras. Você protege quem você prefere. É a minha opinião. Você já disse ontem que eu falo bobagem pra você. Você protege o Romero. Eu falo bobagem pra você. Mas isso não significa que eu sou amigo de jogador ou sou de dirigente. Ti. Não é, aqui, você fala que eu sou advogado, mas eu vou advogar eu vou advogar em nome da classe jornalística. Porque não é ser proteger alguém. A gente analisa o que acontece no campo. Vocês protegem. Só um minutinho. Vocês o Romero vem jogando bem. Ele errou ontem. Errou. Como o Cabido falou, ele foi juvenil. Mas isso não é reflexo ele quase atrapalhou a classificação do Cruzeiro. Ele quase atrapalhou a classificação do Cruzeiro. Todo mundo sabe, sabe o que o Luciano disse? Sabe o que o Luciano disse aqui? Isso todo mundo sabe. Eu vou só analisar o primeiro tempo. O segundo esquece. Ele falou isso. Você não entendeu. Eu vou ficar com o primeiro tempo, porque o segundo esquece. Pra você. Aí, cara, desculpa. O mecanismo, Fernando... É proteção. Tem um quadro aqui que eu vou desenhar pra vocês. O mecanismo, o estilo de jogo do Fernando Diniz é baseado no primeiro tempo. No segundo tempo tem uma condição de expulsão que atrapalha a gente avaliar o que o Fernando Diniz pode trazer. Mas mesmo assim o Cruzeiro sofreu mais do que devia com um jogador a menos.
Eu já vi muito time conseguindo segurar tranquilamente. O Boca, por exemplo, contra este mesmo Cruzeiro, deu pressão com o jogador a menos. Mas infelizmente quem entra no Cruzeiro, quem tem entrado no Cruzeiro não tem correspondido. Aí eu né? concordo com o Aí Valu. as alterações... Cara, 3 alterações como. que não surtiram Não, mas vocês estão efeito. criticando o Matheus Pereira e o Lucas Romero, gente? Ué, mas Não, eu uma coisa não. impede a outra? Não. Eu não. O Barreal, o Wallace não entrou bem. Aqui, deixa eu O João perguntar para vocês Marcelo. sobre as substituições do Diniz. Vital. Você achou todas corretas, Sim. necessárias? Era o que tinha que fazer? Saindo o Romero deixando o campo, você tinha que voltar com o Wallace. Eu tiraria o Verón e colocar... A minha alteração seria tirar o Verón e colocar o Wallace, para corrigir o meio campo. E ele fez. Não tem muito o que fazer ali. E tirou o Lautaro, que estava cansado, e colocou o Uma Barreal. linha de 5, deixou 3 na frente e 1 lá. E aí ele jogou com a linha de 5 atrás, com os 3 zagueiros, e aí também, né, o Cruzeiro não pode, gente, com 3 zagueiros, essa bola do lance do Cássio, ela não pode acontecer. E aí, Não muitos pode cruzamentos, acontecer. o que ele fez? Colocou o João Marcelo para aumentar a estatura. Ele não fez nenhum Outra corte. alteração normal. É porque o Zé Ivaldo também fez todas, né, gente? Vamos ser honestos aqui. O Zé Ivaldo ontem ganhou todos os duelos diante dos atacantes do Libertad. Impressionante o Zé Ivaldo, inclusive, para mim, o melhor em campo. Vamos seguindo? Eu preciso chamar o HG para ainda falar Eu me recuso. do Cruzeiro. Eu vou pedir o HG para arrematar tudo isso que a gente falou. Aqui, HG, boa tarde para você. Faz um panorama aí, a gente debateu bastante o Cruzeiro aqui, mas eu queria ouvi-lo antes da gente passar a falar do Atlético, que tem um desafio tremendo contra o Palmeiras jogando lá em São Paulo. O jogo vai ser em Campinas, tá? Mas é no estado de São Paulo. Mas eu queria te ouvir para falar do Cruzeiro. Como que você viu essa estreia do Fernando Diniz de uma forma geral? 2 tempos distintos, debatemos bastante aqui, mas qual a sua análise sobre o Cruzeiro e Libertad? Boa tarde. Boa tarde a todos. Fala, show! É o seguinte, o que acontece é que hoje, quem gosta de dar aulão tático sobre o trabalho do Diniz perdeu tempo, né? Porque não dá tempo de dar um aulão tático, né? Porque ontem ali você vai falar mais de comportamento do time, principalmente da disparidade de comportamento entre o que foi o primeiro tempo e o segundo. O primeiro tempo de um Cruzeiro muito intenso, muito ligado, competindo muito, que para mim, o primeiro tempo do Cruzeiro é o que a gente mais vai assistir do Cruzeiro do Diniz. E aí, por que eu estou falando só de ser um time que correu muito, que disputou muito jogo, que brigou demais, foi muito intenso? E aí, ampliando o placar para o segundo tempo, para um time que já vinha meio que na bananice, eu falei lá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem, que não é nenhuma crítica velada ao Seabra, não. Mas o Diniz é um treinador que cobra muito mais tudo isso que eu estou falando do que o Seabra cobrava dos jogadores, porque o Cruzeiro já vinha de muito tempo para cá numa bananice que, por exemplo, o Valu destacava muito aí, usando outros termos, né? Era um time mais acomodado. Com o Diniz isso não vai existir. E o Diniz cobrou tanto isso no primeiro tempo, que no segundo tempo arriou. O time cansou. Então quem não responder aos comandos do Diniz, e aí eu estou falando comandos comportamentais, né? De ser um Cruzeiro muito competitivo, não vai ficar no time. Só que no segundo tempo, o Cruzeiro foi para o segundo tempo, e aí, desde o início, com 3 de vantagem. Aí veio o vacilo do Romero, o time teve aquela queda natural, só que a vantagem era muito grande. Com essa vantagem muito grande, a relaxada é natural. Então você relaxa, tem a queda física pelo que você correu no primeiro tempo, tá tudo em casa, tá tudo normal. Agora, vale para todos os jogadores que se incomodam com o treinador, que fica às margens do gramado, brigando, gritando e cobrando. Vale para jogador que fica escondendo atrás de marcação do adversário, que se isso acontecer, o Diniz vai passar o podão. O Diniz tem muito tamanho para tirar do time e colocar no time quem responder aos comandos dele. Então, o Cruzeiro, para mim, do primeiro tempo é a referência do que tange a comportamento. Porque a questão tática, a formatação tática vai acontecer com o tempo. Então, quem ficar de bananice, para não falar outra coisa, não vai jogar com o Diniz, independentemente de quem seja. Eu já vou aproveitar a sua